Quando você, numa situação de recurso escasso e muito problema, discute a alocação de recurso público de maneira privilegiada, sem submeter isso a uma arena pública mais ampla, você está perdendo a oportunidade de fazer justiça social. O objeto do artigo, o objeto central, foi discutir o processo orçamentário brasileiro, o último processo orçamentário que ocorreu de 2021 para 2022. A importância é porque, na verdade, o orçamento público é a principal peça para a execução de políticas públicas. Mas não só isso. O orçamento público é o local, no sentido mais abstrato do termo, onde os conflitos de interesses, que são naturais, que permeiam a sociedade, conflitos distributivos, aparecem. E esses conflitos têm que ser negociados de forma transparente, clara, democrática, portanto. A arbitragem, ela pressupõe que a questão está sendo discutida abertamente, que todos os atores envolvidos estão sendo parte do processo decisório, que aqueles que vão perder, porque recursos não são suficientes para todo mundo, né, sabem por que estão perdendo, e aqueles que vão ganhar sabem que o recurso é escasso, ele precisa ser utilizado da melhor maneira possível. Quando você perde essa capacidade de democratizar o debate orçamentário e permite com que o recurso público seja apropriado de maneira privilegiada, você está beneficiando os segmentos, na maioria das vezes, já privilegiado, já incluído na política pública. E aí o orçamento perde a capacidade de promover justiça social. Perde a capacidade de ser redistributivo, né? Que é aquela história de fazer deslocar recurso para quem não tem, tá tirando mais de quem tem. Então essa arbitragem ela é crucial para poder fazer os princípios do Estado Democrático de Direito e, sobretudo, a função do governo, que é promover justiça social e, obviamente, que reduzir as assimetrias, tanto sociais, quanto de poder, quanto econômicos, e, ao mesmo tempo, também promover melhoria de qualidade de vida. Quando você não consegue arbitrar o conflito distributivo na discussão do processo orçamentário, você perde o orçamento como instrumento para a execução de política pública. Ele deixa de cumprir o seu próprio papel. E mais do que isso, quando não se arbitra o conflito distributivo que é inerente ao processo orçamentário, isso é um sintoma de que existe alguma coisa de errado do ponto de vista de governabilidade. É uma questão de política, nem tanto de economia política. O que é mais de economia política, mais pertinente a esse tipo de análise, é entender que, dado que sempre vai haver conflito distributivo na sociedade, quando você vai discutir o orçamento, você tem que ter algum mecanismo para arbitrar os interesses. O que é arbitrar os interesses? Não tem dinheiro para todo mundo. A Constituição prevê a publicização do orçamento. E não é simplesmente a publicização de você dar publicidade sobre aquilo que vai ser efetuado. É a publicização do processo de construção da peça orçamentária. Não é só da execução. Tá? É a participação da sociedade, do sistema representativo no processo como um todo, inclusive na prestação de contas. Depois da execução tem a prestação de contas. Né? Então, quando você fala em orçamento secreto, você está violentando esse processo. E violentando na contramão da radicalização das políticas de transparência que vem ocorrendo desde a publicação da Constituição de 88. Quando você, numa situação de recurso escasso e muito problema, discute a alocação de recurso público de maneira privilegiada, sem submeter isso a uma arena pública mais ampla, você está perdendo a oportunidade de fazer justiça social. Ou, no mínimo, de ter um alvo mais direcionado para aplicar o recurso naquilo que é mais urgente e mais necessário. A conclusão é até um tanto óbvia. O que nós precisamos fazer é seguir o que está na tradição orçamentária, na lei orçamentária, é seguir o que sempre foi feito no período recente do processo orçamentário.